prevencionista! Fala, prevencionista! Fala, prevencionista! Fala, prevencionista, tudo bem? Hoje estamos aqui para apresentar para você um modelo bem interessante que busca explicar por que o acidente acontece. Esse modelo ele é apresentado no livro Risco, o livro Risco do John Adams. E nesse livro ele mostra pra gente por que o acidente acontece. E para isso ele usa os conceitos do que ele chama de comportamento de equilíbrio. Então o John Adams diz o seguinte: para tudo que a gente faz na vida, absolutamente tudo, existe um comportamento de equilíbrio. E ele diz o seguinte: no comportamento de equilíbrio sempre existe uma recompensa. Como assim, Nestor? Ó, tudo que a gente faz na vida, a gente sempre está de olho no quê? Na recompensa. Você está assistindo esse vídeo por quê? Você está querendo uma recompensa, você está querendo aprender sobre isso que eu estou mostrando aqui. Você levanta de manhã para trabalhar, você está de olho na recompensa. Essa recompensa é o salário. Então, tudo que você faz na vida, existe uma recompensa. E ele diz o seguinte: para toda recompensa que a gente vai receber, ou que a gente recebe, existe uma propensão a correr risco. Tudo existe uma propensão a correr risco. Existe aqui o acidente, que sempre pode acontecer, e existe também o perigo percebido. Então esse é o modelo que o John Adams apresenta nesse livro aqui, ó, o livro Risco, que é um livro que não fala exatamente sobre segurança no trabalho, mas que é muito interessante para a gente entender por que o acidente acontece. Então vamos conceituar tudo isso que ele diz aqui. O Scott Geller, né, que é o pai do Behavioral Based Safety, né, que é a segurança comportamental, ele diz o seguinte: desde o momento em que você nasceu até hoje, tudo o que você fez foi porque você queria alguma coisa em troca. Desde o momento em que você nasceu até hoje, tudo o que você fez foi porque você queria alguma coisa em troca. Então, a gente sempre está querendo alguma coisa em troca. Ou seja, a gente sempre está querendo uma recompensa. E quanto maior a recompensa, maior a propensão a correr risco. E se o nível de perigo percebido é baixo, é um prato cheio para o acidente acontecer. Para que essa ideia fique clara, vamos pensar numa construção civil, numa concretagem de construção civil. Para quem já trabalhou na construção civil, sabe que muitas vezes na correria, né, de entregar a obra dentro do prazo, muitas vezes a própria direção da obra dá para os trabalhadores algo que carinhosamente é chamado de cabô-banhô. O que é o cabô-banhô? É uma recompensa. O cabô-banhô normalmente é assim. Vamos supor que para completar uma laje, os trabalhadores demorem de 7 horas da manhã até 4 horas da tarde. Num dia normal, é esse tempo que eles demoram para completar a laje. Mas a obra está atrasada. E porque a obra está atrasada, o empregador falou mais ou menos assim: ô cambada, ô peãozada, o negócio é o seguinte: nossa obra está atrasada e eu preciso da concretagem dessa laje o quanto antes. Então, se vocês concretarem essa laje de 7 horas da manhã até o meio-dia, ou seja, 4 horas antes do previsto, eu dou para você uma diária a mais. Eu vou dar para cada um de vocês aqui do grupo uma diária a mais, e eu vou dar também o cabô-banhô, que é o seguinte: terminou de concretar a laje, pode ir embora. Então o que o líder da obra fez? Deu uma recompensa. Ele falou: olha, normalmente vocês demoram até de 7 da manhã até as 4 da tarde, porém, nessa laje em especial, se vocês concretarem, assim que vocês concretarem, vocês podem ir embora. Terminou até o meio-dia, podem ir embora. E o que esse líder fez? Ele deu uma recompensa e ele colocou todo mundo para correr. Os caras vão ficar doidos para terminar até o meio-dia, para poder ir embora mais cedo e ainda ganhar uma diária a mais. E aí é que vem o perigo do acidente. Por quê? Se esses trabalhadores tiverem
um baixo nível de perigo percebido, é um prato cheio para acontecer o acidente. O fato dele dar a recompensa, falar, olha, acabou, banhou, vai aumentar a propensão a correr risco. Para os trabalhadores terminarem aquela concretagem até o meio-dia, o que eles vão fazer? Vão correr dentro da obra, vão burlar procedimentos de segurança. Talvez aquele que utilizava sistema de ancoragem duplo vai usar só um. Talvez aquele que fazia uma linha de vida bem feita vai fazer a linha de vida correndo, porque tem que terminar a obra. Talvez os trabalhadores que empurravam o carrinho de concreto andando assim, vão empurrar o carrinho de concreto correndo para quê? Para terminar antes. Talvez os trabalhadores que usavam o EPI corretamente, porque eles estão na tarefa, porque eles estão de olho na recompensa, eles vão passar a correr durante o seu ambiente de trabalho, durante o seu horário de trabalho, e vão estar predispostos a sofrerem um acidente. Então, vamos pensar que nesse grupo, vamos supor que é um grupo de 20 trabalhadores. 20 trabalhadores estão nesse grupo aqui da tarefa. Porém, 5 desses 20 trabalhadores já viram um acidente grave acontecer na concretagem. Todos os trabalhadores, a partir da recompensa, estarão mais dispostos a correr risco, porque eles estão de olho na recompensa. Porém, esses 5 trabalhadores que já viram alguém sofrer um acidente grave na concretagem, você concorda comigo que mesmo correndo um pouco mais, eles vão tomar mais cuidado? Então, esse é o comportamento de equilíbrio. Se você aumenta o nível da recompensa, você aumenta a propensão a correr risco, e se o trabalhador tem um baixo nível de perigo percebido, ou seja, se ele não acredita no risco, se ele não acredita que o acidente pode acontecer, se ele nunca viu um acidente acontecer, ele tem um baixo nível de perigo percebido e é um prato cheio para acontecer o acidente. Então, qual é o papel do profissional da área de segurança nesse cenário aqui? Buscar entender como isso ocorre dentro do seu ambiente de trabalho. Normalmente, o trabalhador, quando ele burla algum sistema de segurança, quando ele não utiliza os EPIs recomendados, ele sempre vai estar de olho na recompensa. Qual a recompensa? O conforto de não usar o equipamento de proteção individual. Qual a recompensa de faltar a reunião da CIPA? Poder produzir mais, ou não ficar dentro daquela reunião chata, da CIPA, porque muitas reuniões da CIPA são chatas mesmo. Então você tem que descobrir sempre na sua empresa qual é a recompensa. A partir do momento em que você detecta um comportamento de risco, um comportamento inadequado, a primeira coisa que o profissional da área de segurança tem que fazer é pensar o seguinte: qual a recompensa que esse trabalhador está tendo? Porque muitas vezes ele está vendo a recompensa, mas não está vendo o perigo. Perigo, o risco, o risco que é a exposição ao perigo, ele sempre existe. Quando você acorda de manhã e coloca o seu pezinho no chão, você já está correndo risco. Pode às vezes ter, uma lacraia no piso da sua casa, pode ter, para aquele pessoal que mora nos grandes centros, pode ter um escorpiãozinho daquele lá que vive nos esgotos, pode ter uma aranha. Então, desde o momento que você acorda, você coloca o pé no piso da sua casa, você já está disposto a correr risco. Você desceu a escada da sua casa, você já pode torcer o tornozelo lá. Você entrou dentro do elevador, tem o risco do elevador cair. Qual que é o objetivo do profissional da área de segurança? Diminuir ao máximo esse risco. Os riscos que o profissional da área de segurança não conseguir diminuir, ou seja, que ele diminuir ao máximo e não puder diminuir mais, ele tem que começar a apresentar esses riscos para o trabalhador, para que o trabalhador entenda os riscos da atividade. Isso está presente, por exemplo, na NR1, veja aqui. Isso está presente também na Lei 8.213, que também fala sobre a importância do empregador apresentar os riscos da atividade ao trabalhador. Isso está presente também na NR9. A NR9 também fala sobre apresentar os riscos da atividade ao trabalhador. Então, meu amigo e minha amiga, dentro da sua obra, dentro da sua empresa, sempre esteja de olho nesse
termostato do risco, né? Que é assim que o John Adams chama, termostato do risco. Porque para tudo na vida existe um comportamento de equilíbrio. E você sempre tem que estar de olho na recompensa. Sempre que o trabalhador faz alguma coisa errada ou certa, ele sempre está de olho na recompensa. Às vezes o trabalhador não usa o EPI, porque sem EPI ele produz mais. Às vezes o trabalhador não usa EPI para ficar mais confortável. E você precisa entender essa recompensa para você poder trabalhar o cenário por completo. Se você puder, dentro da sua empresa, atuar para que esse tipo de recompensa, no estilo tarefa, né? Acabou, banhou, o serviço que fazia em 2 dias, se você fizer em 1 dia, eu vou te pagar o dobro, etc. Sempre que você puder trabalhar nisso, nesse tipo de recompensa, você deve trabalhar. Porque muitas vezes o profissional da área de segurança, ele só quer atuar no trabalhador. Está lá o trabalhador numa tarefa, acabou, banhou, e em vez do técnico de segurança do trabalho tentar combater a tarefa, ou seja, a recompensa, ele fica tentando trabalhar no risco do trabalhador, tentando diminuir o trabalhador a propensão a correr risco e tentando só aumentar o nível de perigo percebido. E aí pode o quê? Acontecer o acidente. Então, o ideal é sempre trabalhar aqui, ó, nas recompensas. Ah, Nestor, mas minha empresa não ouve, eles fazem tarefa assim mesmo, com eu querendo ou não, etc, etc. Então, sua empresa, com base nisso tudo, ela é imatura. Se ela não deixa você trabalhar na recompensa, ela é uma empresa imatura no que se refere à saúde e segurança. Então, o que sobra para o profissional nesse cenário? Sobra para o profissional tentar aumentar o nível de perigo percebido do trabalhador. E como é que ele pode fazer isso? Ora, simplesmente através de treinamento. Você vai treinar o trabalhador e mostrar para ele os riscos da atividade dele. E quando você estiver mostrando, se você puder ir além dos slides, melhor. Se você puder levar o trabalhador no chão de fábrica e mostrar o risco na prática, é melhor. Se você tiver, por exemplo, relatos de acidentes que ocorreram, não estou falando para você mostrar gente despedaçada não, mas se você puder pelo menos mostrar os relatos, mostrar recorte de jornal, tudo isso vale. O objetivo é o quê? Aumentar o nível de perigo percebido do trabalhador. O Mário Sobral até brinca com isso. Ele fala o seguinte: se você está trabalhando numa obra que tem lá 10 trabalhadores que não querem usar o cinto de segurança, e você percebe o quê? Eles não têm medo de cair. Ou seja, o perigo percebido deles é baixo. O que você pode fazer? Se tem 10 trabalhadores que trabalham no balancinho, nos andaimes, você pode simplesmente empurrar um deles. Porque aí, a partir do momento que aqueles 9 verem que um morreu, eles vão passar a se cuidar mais. É claro que essa é uma brincadeira. O Mário Sobral fala isso brincando, e ele até fala que fala isso brincando. É só porque, na verdade, é justamente uma coisa parecida com isso mesmo, né? É o trabalhador ficar sabendo que um acidente aconteceu, ver um acidente acontecer, uma notícia, para ele poder entender. Inclusive, isso é muito interessante, né? Empresas que normalmente não se preocupam com prevenção e combate a incêndio, normalmente, quando acontece um incêndio grave, o nível de perigo percebido delas aumenta bastante. Ou seja, aquela empresa que não se preocupava com ter detector de fumaça, que não se preocupava com ter sprinklers, que não se preocupava com ter hidrantes, a partir do momento que ocorre um incêndio naquela empresa, normalmente você chega lá, você vê um mundo velho de equipamentos, né, para tentar evitar que aquele acidente ocorra de novo. Por que acontece isso? Porque a empresa entendeu que o risco é real, ou seja, aumentou-se o nível de perigo percebido. Então, recapitulando, o bom profissional da área de segurança, no quanto ele puder, ele sempre deve buscar trabalhar aqui, nas recompensas. Para quê? Porque com a recompensa mais baixa, diminui também a propensão a correr risco. E se diminui a propensão a correr risco, diminui também o risco de acidente. Ao passo que o inverso também é verdadeiro. Quando a recompensa no trabalho, alguma recompensa que faça o trabalhador trabalhar correndo, fazer o serviço muito mais rápido, essa recompensa normalmente ela aumenta a propensão a correr risco. E se no grupo tiverem trabalhadores com baixo nível de perigo percebido, é um prato cheio
para o acidente de trabalho acontecer. Então, tá aí o modelo John Adams, que é muito interessante para a gente entender, aplicar nas empresas, para quê? Buscar mais comportamentos seguros e evitar acidente de trabalho. Se você gostou do vídeo, curte aí, compartilha e a gente se vê. Falou!